Então, olá, bem-vindo ao Pedagogia Concurso, sou o professor Cristiano e hoje vamos treinar questões sobre alfabetização e letramento. É um tema recorrente de conhecimento específico na maioria dos conteúdos programáticos dos editais em todo o Brasil para professor de educação infantil e séries iniciais. Então, para quem não conhece o Pedagogia Concurso, nós focamos no treinamento em um ambiente de questões. Então, o treino com resolução de questões dos conteúdos solicitados traz como benefício a fixação dos conteúdos, ajuda na verificação na sua aprendizagem, ou seja, a questão que você errou, você recorre à teoria. Facilidade na interpretação de qualquer questão e o melhor, ganho, você terá segurança no momento da prova. Então vamos lá, vamos resolver aí uma questão do ano de 2018 da banca CETRED. Então, a prefeitura de Quixeré, no Ceará, para o professor de educação infantil. Então, vamos estar aqui falando sobre Piaget, tá bom? Então, vamos falar de Piaget. O estágio de Piaget, em que a criança começa a pensar sobre as coisas, em que há o início do desenvolvimento da linguagem, em que começa a ter apropriação da noção de causalidade. Então, é um estágio aí chamado de... Então, aqui os pontos principais, né, aqui da nossa questão, começa a pensar sobre as coisas. Então, se ele começa a pensar sobre as coisas, né, vamos começar a resolver aqui. Então, a nossa primeira alternativa aqui, que nós vamos estar comentando, é a letra D, tá? A letra D, falando aí, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. A questão do início do desenvolvimento da linguagem. Então, aqui vamos eliminar a letra D, tá? O sensório motor. Então, vamos lá aqui ao sensório motor. Então, vamos eliminar aqui o sensório motor, por quê? Porque é do 0 aos 2 anos, tá? Aquela fase aí bebê, tá bom? Então, vamos lá. Outra alternativa aqui que não tem nada a ver é o operatório sensório, tá? Letra A. Não existe, tá? Não existe operatório sensório. Tá? Existe sim um sensório motor, que eu falei aqui para vocês, de 0 a 2 anos. Tá? Então, no caso aqui, a criança começa a pensar nas coisas. Então, se a criança começa a pensar nas coisas e referente ao desenvolvimento da linguagem, né? Esse desenvolvimento da linguagem, então não é o operatório formal, tá? Por quê? Porque o operatório formal é na adolescência, tá? É a última fase aí de Piaget, tá? Dos estágios de desenvolvimento. Então, não é. Então, sobrou qual? Sobrou a letra C, o pré-operatório, e aí nós temos o operatório concreto. Se nós estamos falando que a criança começa a pensar sobre as coisas, sobre o desenvolvimento da linguagem, né? Sobre esse desenvolvimento da linguagem, mas ela começa a pensar sobre as coisas, então é depois, né, depois do sensório motor, né? Então a criança começa a pensar, a falar a respeito desse desenvolvimento da linguagem dos 2 aos 7 anos, tá? Então, se é dos 2 aos 7 anos, então a fase aí é o pré-operatório, não está falando aqui pré, porque a gente está falando de operatório concreto, então não é o operatório concreto, porque inicia-se o quê? A alfabetização. Se inicia a alfabetização, então é no período de 2 a 7 anos, né? Que pela lei
né, a criança pode ser alfabetizada até o 3º ano, mas no caso aqui não é o operatório concreto, tá bom? Então, já vou estar riscando aqui. Então, não é a letra E, tá? Então, o que sobrou aqui, a alternativa correta é a letra C, e eu vou estar mostrando aqui para vocês o quadro, tá? Então, esse quadro vai facilitar aí bastante para vocês, tá? Então, anotem aí, hein? Vamos lá. Então, né, começa a pensar sobre as coisas e o início do desenvolvimento da linguagem. Então, esse quadro aqui, né, que eu separei para vocês, né, e a alternativa correta é o pré-operatório. Então, questão aí para acertar no concurso, hein? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos dar um print aí e marque aí @pedagogia concursos. Vamos lá, vamos encerrando aqui. Participe da enquete, você escolhe o tema do dia, tá? Então é muito importante a sua participação. Escolha o tema ao vivo na nossa enquete e às 22 horas eu estarei resolvendo e comentando mais questões com vocês. Então, siga-nos nas nossas redes e grupos no Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, LinkedIn. Temos um grupo no Facebook, tá? Pedagogia Concursos, provas para sua aprovação. E essa aula vai estar disponível aí para vocês, alunos dos cursos preparatórios, e as nossas redes sociais ficará disponível por 24 horas. Então, sempre com mais questões comentadas. E, claro, visite o nosso site pedagogiaconcursos.com. Não hesite em perguntar, em falar comigo aqui no WhatsApp. Eu estou sempre à disposição das 8 da manhã às 8 da noite, sempre, né, tirando dúvida com vocês. Então, vamos para a próxima questão.